3, 2, 1 e começamos mais um Respira Brasil. Virou, mexeu, passou assim, ó, um piscar de olhos, né, no estalar dos dedos, e já é quarta-feira de novo, e eu estou aqui com vocês para o meu compromisso semanal com o Respira Brasil. Se você é novo aqui no canal, está assistindo esta live pela primeira vez, depois de gravada, enfim, o Respira Brasil é uma live que eu faço semanalmente, eu tenho compromisso com vocês já há mais de um ano. Isso mesmo, o Respira Brasil já fez mais de um ano aí, que semanalmente estou aqui com vocês para trazer assuntos bem específicos da proteção respiratória. A proteção respiratória é um universo, e quem está aqui comigo há mais tempo já sabe disso. Cada aula, cada semana, tem muita coisa para a gente colocar aqui. São várias pecinhas que eu entrego para vocês, para que a gente possa ir ajustando, ir corrigindo, e tendo ideia, né, de como é importante cada uma dessas peças para alcançar a proteção efetiva dos nossos colaboradores, tá? Então, o Respira Brasil, só recapitulando aqui, nós temos a intenção, eu tenho a intenção de trazer conteúdos mais rápidos aí, de 30 minutos, no máximo 40 minutos, que é para que vocês possam estar comigo toda semana, sem pesar muito esse tempo para vocês também, tá? Então, bora lá? Aqui é conteúdo na veia mesmo. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários, que depois eu responderei cada um deles, tá? E o tema de hoje qual que é? Vamos lá, né? Vamos começar essa live. Sejam todos bem-vindos novamente. Tem uma galera que está sempre aqui comigo. Tenho certeza que a Elenilda já chegou por aqui, né, Elenilda? Então, vamos lá. Um abraço para todos vocês que estão todas as semanas aqui comigo. E antes de eu começar este conteúdo, já compartilhe essa live para a gente falar de erros que comprometem o seu programa de proteção respiratória ou que já deixam em questionamento, né? Em dúvidas sobre a efetividade da proteção respiratória que a sua empresa está aplicando, ok? Então, assim, gente, o que eu trouxe aqui para vocês hoje? Eu trouxe a percepção de quem entra na empresa de vocês, na empresa de um cliente seu, que tem o conhecimento em proteção respiratória, e que só ao ver passar por algumas áreas já poderia colher, ter informações de que a proteção respiratória não é eficiente, tá? Então, eles têm aqui 6 erros que eu analisaria só de passar por uma empresa, tá bom? Sem ir para a parte de documentos, sem pedir o PPR escrito, sem pedir evidências do cumprimento de outras atividades, tá? Só de olhar de passagem a gente poderia ver alguns erros que comprometem. O primeiro erro, não é que é o primeiro, essa ordem que eu coloquei é a que foi vindo mesmo, é que eu acho interessante, mas a ordem não significa que é mais grave ou menos grave, ok? Importante é que você vai entender que todas essas observações, uma por si só, já compromete a eficácia do equipamento de proteção respiratória, tá ok? Abre a visão, né? Abre a cabeça para isso. Não é a somatória delas. E nem a que é mais importante é menos importante. Todas elas comprometem a eficiência da proteção respiratória. Vamos lá? Primeiro seria a barba, gente. Você entra no setor, numa empresa, onde tem usuários de proteção respiratória com vedação, né? Seja uma semifacial descartável, as PFFs, né? Seja uma semifacial aí, né? Com manutenção, tem alguns modelos aqui na minha mão para a gente conversar, só para a gente assimilar, para vocês assimilarem melhor, né, a informação. Seja uma facial. Espera aí que eu vou pegar a facial. Sempre acho que não vou precisar dos respiradores enquanto eu estou falando, mas é sempre bom deixar por perto, né? Então, olha só. Não importa qual que é o tipo de respirador que você tem lá na empresa, quer dizer, importa sim, né? Se for um modelo com vedação facial, né? Eu tenho aqui uma facial que tem a vedação, que precisa da vedação. Eu tenho aqui uma PFF que precisa de vedação. Enfim, se for um respirador que tem a vedação facial e a gente passa para um colaborador que está com barba, certo? Um colaborador, 2 colaboradores, a gente já tem evidências de que algumas atividades não estão acontecendo que são obrigatórias no PPR, tá? Não é só a política da barba que não está sendo cumprida. Política da barba é uma atividade, é uma regra da proteção respiratória. Está lá no PPR da Fundacentro. Quando você olhar a estrutura mínima de um programa de proteção respiratória, está lá a política da barba já
como um dos primeiros itens que deve constar no seu programa. Então, quando você entra numa área e que tem algumas pessoas do setor que usam proteção respiratória e, ao mesmo tempo, tem pelos faciais, a gente já percebe que, né, já fica evidente que a política da barba não foi estabelecida ou não está sendo cumprida, né? E também, muito provavelmente, já compromete a evidência de que o monitoramento do uso da proteção respiratória também não está acontecendo. Jorge, o que tem a ver o monitoramento do uso com a barba? Porque ao monitorar os colaboradores, tá? Que é outra nota aí, que é outra atividade obrigatória do PPR, é monitorar também o uso da proteção respiratória. Ao monitorar, se a gente encontra ali um trabalhador que, entre alguns itens a ser avaliados, ele está com barba, né? A gente já deveria tratar esse assunto, esse quesito. Então, quando a gente encontra alguém com barba, já coloca em xeque a política da barba e também a atividade obrigatória, que é o monitoramento de uso, tá? Só de passar. E, gente, Jorge, isso não é só um detalhe? Gente, isso não é só um detalhe. Digo e repito para quem me acompanha aqui no canal. A vedação é um dos pilares da proteção respiratória. Manter a vedação de um respirador que tem vedação facial é tão importante quanto selecionar o filtro corretamente, é tão importante quanto entregar, é tão importante quanto dimensionar ele corretamente, certo? Eu estou falando muito de respiradores com vedação. Georgia, quais são os modelos de respiradores de proteção respiratória sem vedação? Capuz muito utilizado em pintura, por exemplo, capuz utilizado em alguns setores, algumas atividades como a indústria farmacêutica, enfim, tá? O capuz é um exemplo de proteção respiratória que tem a cobertura facial sem vedação. Equipamento para jetista, né? Capacete para jetista, está sempre acoplado ao sistema de proteção respiratória. O capacete não tem vedação, ele tem uma gola, né? Que fecha um pouco mais a região do pescoço, mas ela não tem a vedação total. Quando eu falo equipamento com vedação, é aquele equipamento que, de fato, tem que haver a vedação total no rosto do trabalhador, tá? Então, a vedação para esse tipo de equipamento é essencial. Passou na empresa e tem trabalhadores com barba, diminui bastante, né, a probabilidade dessa empresa conseguir comprovar a efetividade do seu programa de proteção respiratória, tá? E tem uma live anterior aí no meu canal, pode procurar lá, uma live que se chama A Polêmica da Política da Barba nas Empresas. Dá uma olhada nessa live depois, que ela vai te ajudar a corrigir esse problema da política da barba, ok? Vamos lá? Então, passei na empresa, vi o pessoal aí omitindo, pulando, né, quebrando a regra da política da barba. Aí você vai me dizer aqui, Georgia, mais isso, mais aquilo. Para todas as suas dúvidas em relação à política da barba, todas as coisas que você quer me falar, volta lá numa live, não agora, né? Acaba de assistir aqui, mas procura uma live há umas 2 ou 3 semanas que eu falei da polêmica da política da barba, que lá eu tento te ajudar da melhor forma possível a resolver esses problemas, ok? Outra coisa, gente, pare e observe, você está numa área e você fica ali alguns minutos vendo um processo, um ciclo da atividade acontecendo, né? Outra coisa que fica às vezes evidente é a omissão de uso. Sabe aqueles trabalhadores que acabam de lixar uma peça, que acabam de pintar uma peça, que acabam de soldar e tiram o respirador rapidamente dentro da área contaminada? Então, a omissão de uso é algo que impacta severamente no nível de proteção, no fator de proteção que a gente entrega durante a jornada do trabalhador. Para quem é aluno do curso Dominando o PPR, no meu curso de Proteção Respiratória Dominando o PPR, eu mostro em exercícios como que a gente faz o cálculo de proteção efetiva, né? E a omissão de uso impacta severamente na proteção efetiva do respirador. Do que eu estou falando, gente? Vou dar um exemplo aqui do que a omissão de uso, né, vai impactar. Então, olha só, eu tenho aqui um respirador, ele é um respirador do tipo PFF3, tá? Então, é um PFF3, ele tem um fator de proteção atribuído de 10, ok? Esse tipo de equipamento aqui
tem o fator de proteção atribuído 10. Quem atribuiu? PPR da Fundacentro. O que significa? Que quando eu coloco ele, entrego ele para um colaborador, ele tem a capacidade de reduzir 10 vezes a exposição dessa pessoa, né, naquele ambiente de trabalho. Reduzir 10 vezes a concentração a um dado agente ali, tá? Então, isso tudo é calculado. Para selecionar esse respirador aqui, a gente calcula o FPMR, a gente analisa quantas vezes esse contaminante está acima do limite. A gente vai aplicar um respirador que reduza, né, a quantidade de vezes necessária à exposição, ou seja, vai aplicar o fator correto. E quando a gente tem a omissão de uso, dá para fazer o cálculo de quanto a omissão de uso impacta no fator desse respirador. Então, aqui, nesse exemplo, eu tenho um fator 10, fator de redução 10. E, gente, minutos, algumas poucas horas, alguns minutos que o colaborador tira esse respirador, faz esse fator cair de 10 para muito, né, para um nível muito inferior. Isso se chama cálculo, né, se chama fator de proteção efetivo. E a omissão de uso é o fator que a gente utiliza, é a informação que a gente utiliza para saber o quanto que impacta na proteção efetiva desse respirador aqui. Então, assim, a omissão de uso, essas que muitas empresas não dão bola, né? Ah, o colaborador está usando, mas ele tira só a cada peça que ele termina, ele tira. Toda vez que ele vai se comunicar, ele precisa tirar o respirador. Você pode até fechar os olhos para essa informação. Se você quiser ouvir isso aqui na minha live e falar, não, isso aí é comum, não tem problema. Mas presta atenção. Se entrar alguém na tua organização que entende de proteção respiratória, essa pessoa sabe com certeza o quanto a omissão de uso vai impactar no fator de proteção efetivo do seu respirador, que talvez não esteja nem perto de neutralizar a exposição desse colaborador, tá? Então, essa questão, essa mania, esse hábito que o trabalhador tem de ficar tirando, fazendo omissão de uso, você pode ter um PPR lindo, maravilhoso, você pode ter um respirador da melhor qualidade, ok? Você pode ter respiradores com fator de proteção muito alto. Jorge, mas eu aplico um fator de proteção alto, 100, vamos supor, tem mais alto? Tem, né? Mas 100 já é um fator alto. Se ele fica tirando a proteção respiratória, né, esse fator é muito afetado e severamente. Então, coloca em xeque diretamente a eficiência do seu respirador e isso quer dizer que, a partir daí, você não tem como comprovar a eficácia da sua proteção respiratória. Ah, mas isso acumula na empresa, isso acontece direto, as pessoas já recebi fiscais de trabalho, já recebi visita de, né, perícias, enfim. Gente, é o que eu tô falando. Se você recebeu alguma pessoa que entende de proteção respiratória, agora, vocês que estão assistindo essa live já entendem sobre isso. O fator de a omissão de uso impacta severamente na efetividade do seu respirador, ao ponto de não deixar você mais comprovar a eficácia se precisar, ok? Então, gente, essa parte também de omissão de uso, com a omissão de uso eu digo quando tira o respirador, tá? Quando fica tirando o respirador por pouco tempo, muito tempo, e percebo que a omissão de uso, ela pode passar batido, porque às vezes é omissão rápida, só que é omissão rápida várias vezes ao longo do dia, né? 1 minutinho aqui, mais 3 minutinhos depois de um intervalo, 5 minutos depois, e aí quando você vê numa jornada de 8 horas, ele acabou ficando 40 minutos sem a proteção respiratória. 1 hora e alguma coisa, 15 minutos, você pode fazer o cálculo de quanto isso impacta na efetividade do respirador. Eu acho que eu vou fazer uma live só sobre isso. Só ensinando vocês a fazer o cálculo de proteção efetiva, né, que entra nessa questão omissão de uso, tá? Vou botar aqui como sugestão de live, né? Live sobre FPE, fator de proteção efetiva. Ó, já entrou para o tema do Respira Brasil, certo? Bora lá. Então, gente, se eu passo lá na empresa e vejo eu, né? Não tô falando só eu, é um modo de exemplificar aqui para vocês, né? De criar na cabeça de vocês a imaginação dessa situação, né? Do quanto isso é sério, né? Não importa o respirador que você está usando, a empresa está comprando, passou lá na área, eu passei na área, vejo alguém fazendo omissão de uso, gente, imagina só, eu observar 15 minutos uma atividade e vejo que a cada ciclo o trabalhador tira a proteção respiratória. Faz a remoção dela para falar, faz a remoção dela nos intervalos, né? Do processo, tá? Pronto. Já compromete mesmo o seu programa de proteção respiratória, a sua proteção respiratória, tá?
Quando você observa uso incorreto, gente, uso incorreto, às vezes é muito fácil. Percebo que esses meus primeiros apontamentos são aqueles que você consegue observar, você consegue ter acesso a essas informações só de observar os trabalhadores. Aquela visita da portaria até a sala de segurança, né, os responsáveis pelo SESMIT, só de passar por algum setor que usa proteção respiratória, se você pega alguma dessas coisas que eu estou colocando aqui, não precisa nem ir atrás de documento. Já coloque em xeque a proteção respiratória, já há um questionamento em cima dela, tá bom? Então, o uso incorreto, às vezes você para observar alguns trabalhadores e você chega perto para falar com ele, está observando, você vê que ele está usando os tirantes em posição errada, está faltando a colocação de alguns dos tirantes, né? Tem pessoas que usam só um tirante, né? E o outro fica solto, não usa os dois tirantes de uma vez só, ou tem a posição incorreta. Isso está me mostrando que o quê? Que de repente o treinamento, se houver treinamento, se houver evidências do treinamento, que o treinamento não foi efetivo, que não está, de novo, acontecendo um monitoramento de uso, porque ao monitorar a gente observa esses detalhes, chega ali no colaborador e corrige, dá umas orientações, corrige um dia, corrige dois, depois ele vai acabar aprendendo, né? Então, esse uso incorreto, tem pessoas que fazem, gente, tem uns erros grotescos, assim, de utilização, tem gente que faz uma dobra no queixo, tem pessoas que claramente não fazem o ajuste do clipe nasal, tá? Então, o uso incorreto também é uma coisa que é visual, a gente consegue passar na empresa e perceber sobre esse erro, tá? E aí não preciso nem falar, né? Aí já entrou na questão de falha, são erros que comprometem muito a vedação do respirador, tá? Por isso que é tão crítico assim. Manutenção do equipamento. Gente, manutenção do equipamento também, né? Você olha ali de longe, ele tá com os tirantes todos desgastados, filtros perfurados, tá? Equipamentos já que já perderam sua capacidade de vedação, deformados. Então, a manutenção do equipamento também, você chega e olha esse setor, olha esse trabalhador, observa. Só chega ali e pergunta uma coisa sobre outro assunto. Só de observar essas questões ou observar o próprio equipamento dele, o próprio equipamento dele já fala por si, né? Quando um trabalhador tira o respirador e você olha dentro do equipamento e tem a presença de contaminante ali dentro, isso é uma das maiores provas que tem algo, uma ou várias coisas bem erradas no programa de proteção respiratória, tá? Então, basta, né, o trabalhador nem estar no setor dele e eu ter acesso ao respirador dele, né? Basta a gente olhar para o equipamento e ver, né, que se tem contaminante, por exemplo, lá de dentro do equipamento, a gente já sabe que eu tenho falha de vedação, tem omissão de uso, guarda incorreta, tá? Não está verificando a vedação, está usando com barba, tá? São indícios já que tem contaminante lá de dentro e algo errado muito sério está acontecendo, tá? Então, outra coisa que eu vou dar para vocês, incompatibilidade. Cuidem com isso, tá? A empresa se esforça tanto para entregar um equipamento, às vezes. Claro, talvez a grande maioria que está me assistindo aqui vai dizer assim, Georgia, mas lá na empresa a gente compra um respirador de baixa qualidade. A gente consegue, na maior parte das vezes, eliminar respiradores de baixa qualidade quando a gente vai implementar o PPR, porque ele acaba não passando em algumas etapas de algumas atividades, a gente consegue comprovar tecnicamente que ele não atende e vai ter que tirar aquele equipamento ali que é baratinho, mas não está entregando a proteção que a gente precisa, logo não vai neutralizar e vai custar caro isso mais à frente, tá? Então, o próprio PPR nos ajuda a tirar esse respirador. Mas algumas organizações, gente, a gente vê que elas investem bastante em equipamentos de qualidade, expõem, né? Eu acho tão interessante quando eu vejo fotos na internet, fotos em site, né? O site da empresa, ela coloca lá o seu colaborador todo equipado com vestimenta de proteção química, com luvas e tal, o respirador e um óculos. E aí, quando você vê o respirador e o óculos, não tem compatibilidade, né? É o óculos que está fora de lugar, ou o óculos no lugar, tirando a vedação do respirador. Ou então, por exemplo, né, uma facial sendo utilizada com um protetor tipo concha, onde ali um está atrapalhando a vedação do outro. Então, a incompatibilidade também é algo que vai fazer o quê? Vai ocasionar a falha de vedação no seu respirador. Então, incompatibilidade, cuidem com isso. Olha só,
Por isso, gente, para cada título desse aqui que eu estou trazendo, dá para fazer uma live específica, né? Às vezes eu acho que o assunto vai ser pouco, mas quando eu começo a abrir o assunto, dá para fazer uma live de cada apontamento desse aqui. Mas a incompatibilidade. Isso acontece muito por quê? Porque quem selecionou a proteção respiratória não está observando, quem selecionou em algum momento, fez a seleção correta, até, né, correta, só focando no contaminante, na exposição, só ao risco respiratório. Mas não levou em consideração, talvez, todos os equipamentos que aquele trabalhador vai usar ao mesmo tempo, simultaneamente. E o que acontece? Vai lá, seleciona um respirador bacana, tá? Ok, beleza, seleciona um respirador bacana, fez ensaio de vedação, tá tudo certinho, aprovado. Mas quando ele vai para a área trabalhar, quando ele entra ali, ele precisa colocar o óculos ampla visão, porque tem exposição à poeira que incomoda os olhos, né? É um risco para os olhos, ou é irritante, enfim. Estou imaginando aqui. E aí, ao colocar aquele óculos, não precisa nem ser o óculos na previsão, basta um óculos tradicional de segurança, aqueles que a gente usa mais para impacto, projeção de partículas, para que, ao ter que encaixar o óculos dele, a proteção respiratória tem que sair do lugar. E aí, dá aquele jeitinho ali e vai para a área. Então, olha só, né? O que aconteceu nesse momento? O óculos é incompatível ao respirador, o respirador é incompatível ao óculos. O que o trabalhador vai fazer? Dar o seu próprio jeitinho, né? E nesse próprio jeitinho, ele não percebe que a vedação que a gente buscou lá no ensaio de vedação e tudo mais foi comprometida. Aliás, não é a função dele fazer isso, né? É a nossa função, no momento que está dimensionando o equipamento, já observar esse trabalhador usa um óculos de grau? Usa um óculos de grau? Ele usa um óculos de proteção de segurança, né? Qual que é o modelo? Traz junto para testar. Ele gosta de usar o equipamento ele usa, né, o equipamento simultaneamente alguma touca para solda, soldador, algum tipo de outra vestimenta, tá? Pede para ele trazer junto, ensina a ordem de colocar esses equipamentos, beleza? Combinado? Então, a incompatibilidade, quando a gente observa que o trabalhador está colocando, por exemplo, gente, que dó, que dó. Você chega numa área de acabamento, por exemplo, e tem lá os trabalhadores com uma facial, usando uma facial, e com a touca por baixo da região de vedação. Gente, isso joga lá a efetividade do respirador lá no chão, tá? Por que ele está usando a touca por baixo do respirador? Não se usa nada. Embaixo do respirador, só a pele do usuário. Olha essa regrinha, tá? Abaixo do respirador, só a pele do usuário. Não vai nada ali, não vai fita para evitar algum machucado, algum desconforto. Não vai touca, não vai nada, tá? É só a pele do usuário mesmo. Então, esse é por exemplo, um erro, né, de incompatibilidade. Outros equipamentos, outros acessórios que são utilizados e que compromete. Ah, não posso deixar de falar do óculos de grau, né? O óculos de grau, às vezes utilizado até com respiradores faciais inteiros, que o trabalhador tenta colocar o óculos tradicional embaixo de uma cobertura facial como essa. Gente, isso é um pecado gigantesco, grotesco na proteção respiratória, né? Então, estou citando desde exemplos simples de tu ver um trabalhador com óculos de proteção que não encaixa com o respirador, tá? Quanto a esse erro, né, mais grotesco, que é um óculos de grau por baixo, tradicional, né, aquele com hastes, por baixo de um respirador facial, tá bom? Então, cuidado. E outra aqui que eu coloquei são filtros inadequados. Filtros errados de acordo com o estado físico do contaminante. Olha só, nesse item aqui eu vou tomar um cuidado para falar com vocês. Essa primeira lista que eu fiz aqui são coisas que a gente consegue visualmente perceber que vai comprometer, erros que a gente percebe visualmente que comprometem a qualidade do PPR, né? Já dizem, por si só, já dizem que tem algo, que está acontecendo coisas muito graves ali que não deveriam, tá? Que são essenciais para o PPR. Que são essenciais não para o programa de proteção respiratória, são essenciais para a efetividade da proteção respiratória. Filtros, assim, você pode me falar assim, Georgia, mas visualmente você não pode julgar se o filtro está certo ou está errado. Concordo em partes, né? Muitas vezes, na maioria das vezes eu preciso, vamos lá, deixa eu corrigir isso que eu estou falando aqui, para não ser mal interpretado. Para fazer seleção de filtros,
É claro que eu tenho um passo a passo, existe um método. Existe método para seleção de respiradores, coberturas faciais e também para filtros, ok? Ok. Só que se eu entro num setor, por exemplo, que eu estou percebendo, que a gente percebe claramente que a atividade é simples de perceber, que o risco ali é uma poeira, é o contaminante que está presente no estado físico de poeira, ou está sendo gerada uma névoa, ou fumos, né? Ou uma fibra, enfim, uma neblina, tá? Ou seja, aerodispersóides no ambiente. E tem a presença de filtro químico, e ainda somente, às vezes, somente a presença de filtro químico, você já claramente você vê que, opa, isso aqui eu já invalido 100% a efetividade da proteção respiratória daquele setor, daquela atividade ali, tá? E o contrário também acontece quando a exposição é a vapores, tem a presença de gases, vapores na atividade, e você vê só a presença de filtro mecânico, tá? Então, são erros, assim, bem grotescos que, quando a gente consegue olhar e perceber que o estado físico do contaminante não condiz com o meio filtrante, tá? Por quê? Porque para aerodispersóides a gente tem a aplicação de filtros mecânicos e para gases e vapores a gente tem a presença de filtros químicos, e quando tem a mistura dessas substâncias no ambiente, desses estados físicos, tem contaminante em forma de poeira, tem um contaminante em forma de gás. Vai no mínimo, né? Vai no caso usar filtro combinado, tá? Mas aí é um exemplo de que a gente muitas vezes passa em áreas e setores onde ele está ali aplicando, por exemplo, manualmente uma estopa embebida com algum líquido, tá? Para fazer um processo de limpeza, alguma coisa assim. Aí você passa por ele, tá usando um filtro, uma PFF, né? Seja lá, se é 1, 2 ou 3, mas, ou seja, um filtro mecânico para possível exposição somente de vapor. Você olha e pensa, meu Deus, nessa atividade de limpeza da peça, só de limpeza da peça, não está gerando nenhuma névoa, nenhuma poeira, né? Nenhuma partícula aerodispersóide ali que vai ficar suspenso no ar, pode ser, então, que tenha liberação de vapores dessa substância. E o que ele está fazendo ali com filtro mecânico, com filtro para particulados? Então, assim, já condena, sabe? Já faz com que você precise... seja difícil de você comprovar que isso estava sendo efetivo, tá? Difícil para não dizer que em alguns casos é impossível de você conseguir comprovar a efetividade da proteção respiratória. Certo? Então, essa primeira parte que eu coloquei para vocês, são só os erros, assim, mais grotescos, né? Que visualmente comprometeriam a eficácia, né? Você conseguir comprovar a eficácia da proteção respiratória que vocês estão aplicando, tá? E aí, é claro, né, gente? Isso aqui é a parte que não chegou nem perto do documento ainda, aquela visita que você faz e que você pega os erros assim, tá? Mas é claro que depois não basta só, a gente sabe que não basta só eles estarem fazendo tudo certinho. Tem outra parte que é ter as evidências que as atividades do programa estão sendo cumpridas, tá? Então, assim, tem atividades do PPR, várias que são obrigatórias, e para várias delas a gente precisa de ter as evidências que elas estão acontecendo, né? Como, por exemplo, treinamento, né? Fez treinamento, gente, cuida com essas evidências, né? Lá no treinamento, Jorge, mas isso é fácil. Treinamento, você gera a lista de presença e comprova lá que você fez treinamento. Beleza. Só que cuida, né? Coloca lá no treinamento quais foram os assuntos abordados durante o treinamento, né? E cuida para que esse conteúdo seja, no mínimo, o que é pedido lá no PPR da Fundacentro. Jorge, qual que é o conteúdo mínimo do treinamento para usuários de proteção respiratória? Já tive lives falando sobre isso, então é só você procurar depois no histórico aqui no YouTube das minhas lives falando sobre treinamento para o usuário, tá? Então, cuida aí com esse registro de treinamento. Outra coisa, ensaio de vedação, né? Ensaio de vedação também é uma atividade obrigatória. Tem que haver o registro de que todos os usuários que usam proteção respiratória com vedação passaram por um ensaio de vedação, no mínimo, a cada 12 meses, tá? No mínimo a cada 12 meses, se nada mudou. Se o respirador ainda continua o mesmo, tá? Você tem que cuidar dessas evidências, né? Desses documentos, documentação de treinamento, ensaio de vedação também que eu tô falando agora, tá? Outra coisa importantíssima, que essa é raridade nas empresas, é
também os documentos, né, que comprovam que o trabalhador ele está apto ao uso da proteção respiratória. Então, tem lá como é que se diz? Agora me fugiu o nome. Um atestado, tá? Para cada pessoa que usa proteção respiratória, deve haver, o PPR torna isso obrigatório, que essas pessoas que usam proteção respiratória tenham sido avaliadas pelo médico do coordenador do PCMSO, né? Peraí, vamos lá. Um médico que é responsável por emitir, tá? Esse atestado de aptidão é o médico coordenador do PCMSO. A gente sabe que muitas vezes quem faz a avaliação médica é o médico examinador, mas é o médico coordenador do PCMSO que vai, né, ser responsável por essa emissão do atestado de aptidão ao uso de proteção respiratória. Gente, não é só aquele exame, o exame de admissão ou periódico tradicional que a gente faz nas empresas. Eu preciso também que o médico olhe para esse trabalhador com foco em nos dizer se aquele trabalhador tem condições de usar proteção respiratória, tá? De novo, não vou entrar nesse assunto, porque esse assunto dá horas para falar sobre esse assunto, a avaliação médica do candidato para uso de proteção respiratória. Com certeza tem live minha falando sobre isso também, mas cuidem com os registros, com as evidências, você vai precisar apresentar também, né? Porque é obrigatório por PPR, ele pede que haja, né, essa avaliação de cada candidato, tá? E também monitoramento de uso. Gente, Georgia, qual que é a frequência para monitorar o uso da proteção respiratória? O PPR, ele não fala de uma frequência exata, que você tem que fazer frequência diariamente, você tem que fazer frequência uma vez por semana, 2 vezes por semana, não. Mas ele pede para que a gente faça a frequência, o monitoramento de uso dessa proteção respiratória, né, dos usuários. Então, nesse monitoramento, você vai avaliar se ele está usando corretamente, se ele faz a barba, se ele faz a verificação da vedação quando ele entra na área, antes de entrar na área contaminada, quando ele coloca o respirador, se ele faz a verificação da vedação. Verificação da vedação é diferente de ensaio de vedação, tá? Verificação da vedação é o próprio usuário que faz. Então, vai monitorar se ele está fazendo isso. Vai monitorar se os filtros estão ali corretos para o setor, se há manutenção do equipamento, tá? Se a manutenção está correta, se ele está colocando corretamente, se ele está guardando corretamente. Então, o monitoramento de uso vai avaliar tudo isso aí, tá? Qual que é a frequência? A empresa estabelece sua estratégia, né? E de acordo com o resultado do monitoramento, ela vai espaçando ou diminuindo o espaçamento desse monitoramento. Por exemplo, a empresa pode começar a fazer diariamente o monitoramento e vai encontrando muitos erros e vai corrigindo, vai encontrando os erros, vai corrigindo. E ao passo que ela vai percebendo que, opa, agora ficou cada vez mais raro encontrar alguém, né, usando o equipamento de forma errada e tal, você pode ir espaçando um pouco mais esse monitoramento, enfim, criar sua própria estratégia, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês pontos, né, que invalidariam ou que deixariam em dúvida a eficácia dos respiradores que vocês estão entregando aí na empresa, certo? A primeira parte que eu falei são coisas que visualmente já compromete e outras que são a parte de documento, né? Vamos lá, evidência de treinamento, conteúdo desse treinamento, tá? A aplicação dele, ensaio de vedação, tem que ter registro de cada trabalhador, no mínimo a cada 12 meses. Ensaio de vedação não é para amostragem, né? Esse é um dos erros mais grotescos da proteção respiratória, alguém falar que ensaio de vedação é para amostragem, não. Se eu tenho 100 usuários de proteção respiratória com vedação, 100 usuários passando pelo ensaio de vedação a cada 12 meses no mínimo. Guardem esses registros, são evidências que comprovam, né, a realização da atividade. A avaliação da aptidão física, psicológica e neurológica de cada candidato, beleza? Também tem que ser feito no mínimo a cada 12 meses. Olha que informação importante. E monitoramento do uso. Crie sua estratégia aí da empresa, né? E guarde esses registros que comprovam que você está monitorando os trabalhadores na utilização da proteção respiratória. Na utilização, não só da utilização, né? Mas também da utilização correta, seguindo as regras da proteção respiratória. Correto? Então, gente, olha só. Isso aqui é fácil. Vocês estão assistindo isso aqui
né? E já podem aplicar amanhã. Várias coisas que eu estou falando aqui, vocês já podem aplicar amanhã, porque só de passar pela empresa de vocês, alguém já condenaria, né? Estaria duvidando ou poderia duvidar da proteção respiratória, certo? Então, era isso que eu ia entregar para vocês hoje aqui na live. Erros que comprometem o seu programa de proteção respiratória, a sua proteção respiratória. Espero que tenham gostado. Obrigada por mais um dia aqui comigo, mais uma quarta-feira. E eu espero vocês na próxima semana. Deixem aqui as dúvidas, eu não vou responder elas aqui ao vivo, mas eu vou responder depois uma a uma. Quando vocês deixam aqui no meu vídeo, eu volto aqui e respondo todas elas, tá? Então, obrigada por mais um dia aqui no Respira Brasil. Quem não me segue ainda lá no Instagram, né? Então, Jorge Rafaela Oficial, eu estou lá no Instagram, produzindo conteúdo também diariamente lá no Instagram. Um beijo para vocês e até semana que vem, se Deus quiser.